Não tem muito jeito. Vamos ver quanta gente tem online já. Nós já temos 3 alunos online. Boa noite aí pra quem eu não falei boa noite ainda. Boa noite, professor. Boa noite. Fala aí, professor, tudo bem? Tudo bem aí? Ô, professor, Oi. você costuma gravar as suas aulas, né, ou não? Isso, costumo gravar. Porque tem muita gente que talvez não entre hoje e vai assistir gravado depois, porque o professor da matéria antes agora, ele deu prova hoje, para enviar até Entendi. durante o final de semana. Uhum. Então talvez a galera esteja fazendo. Entendi. Não, tá bom, foi bom que você avisou. Então eu vou começar. Inclusive, eu mudei um pouquinho a dinâmica das coisas. Eu ainda tô gravando da mesma forma, com aquele aplicativo lá que eu tava gravando. Inclusive, a gente já tá em gravação aqui. E eu tô postando as aulas lá naquele canal meu. E agora eu tô deixando público o post, né? Eu vou mandar o link pra vocês. E antes eu tava deixando o post somente com. Como é que fala? Não é privado, mas tem uma categoria lá que você. Só quem tem o link pode ver, né? Eu me esqueci agora. Você manda o link pra gente e aí a gente só pode ver se a gente acessar o link que você passar. Exatamente. Se chamaria de uma categoria mais restrita? O YouTube chama isso de não listado, né? Então se você procurar no YouTube você não vai achar, mas se você tiver o link você vai assistir. E eu tava deixando todos os vídeos como não listados, né? Então vocês tinham que ficar caçando o link lá. E depois eu vi que eu tava sendo um pouco preciosista, sabe? Eu simplesmente poderia deixar as aulas públicas mesmo e quem quiser ver a aula, o máximo que vai acontecer é que vai aprender um pouquinho de CNC, né? Então, então eu tô deixando as aulas públicas, eu vou mandar o link pra vocês mesmo assim, mas as aulas estão públicas lá no canal, então qualquer hora que vocês quiserem é só entrar lá e ver as aulas. Inclusive vocês conseguem ver as aulas de CNC que eu tô dando pra outra turma também, que são iguais basicamente, tô dando a mesma aula para as duas turmas. E, enfim, pelo menos tá tudo certo aí. Professor, Oi. deixa eu te perguntar uma coisa sobre prova sua. Como que você vai fazer? Então, nessa matéria aqui, eu vou fazer o seguinte. Basicamente, a gente já viu toda a matéria que a gente tinha que ver em CNCA, até o tópico que eu vou passar hoje é um tópico extra, porque eu descobri que a outra turma que eu tô dando aula, ela é uma turma que não tem CNCB depois, né? Então, essa parte de rosca, ciclo, essas coisas eu ia passar tudo lá em CNCB. Mas, como eles não têm CNCB, e eu descobri isso muito recentemente, tipo umas 2, 3 semanas, então eu resolvi separar essa última aula para passar a parte de rosca, né? Mas, basicamente, tudo que vocês precisam para fazer a avaliação, vocês já viram nas outras aulas. Eu vou soltar uma atividade para vocês lá no dia 15, né, que é uma segunda-feira. E aí vocês vão ter até o dia 22 ou 23 para fazer, uma coisa assim, vou deixar uma semana, né? Então, aí vocês vão poder pesquisar, conversar entre si, enfim. A ideia é que vocês resolvam via código, né? Esse código desse simulador aqui e me mandem o código que vocês fizeram. Senhor, Oi. é uma dúvida, porque assim, a gente chegou a fazer uma prova presencial. Isso. E a gente fez, você também tinha lançado uma atividade avaliativa. Isso. E essas elas vão continuar valendo como se fossem avaliações ou você vai mudar? Porque assim, muitos professores mudaram
por causa da quarentena, no meio do processo mudaram um pouco, entende? A gente tinha dado, não sei se outras pessoas tiveram, eu tinha tido essa impressão de que com a segunda a parte avaliativa, a gente ficou meio na dúvida se ia ter outra prova ou não, entendeu? Entendi. Nas nossas matérias, normalmente a gente faz 2 avaliações. Entendeu? Entendi. Não, assim, acho que como a segunda atividade avaliativa que a gente fez foi bem no meio, e na verdade eu gosto de dar várias provas por 2 motivos, basicamente. Por 3 motivos, vai. 2 teóricos e 1 prático. Os motivos teóricos são os seguintes. Quando eu dou atividade... quando eu dou várias provas, primeiro motivo teórico, não tem tanta matéria, não acumula tanta matéria para uma prova. Então vocês acabam ficando um pouco mais tranquilos. Motivo teórico número 2, vocês conseguem, vocês se mantêm estudando a matéria, né? Não fica muita coisa para trás e aí chega uma prova que tem 2 meses de matéria para fazer e fica aquela loucura. Com mais provas isso é um pouco mais suave, né? Esses são os 2 motivos teóricos. O motivo prático é que eu sempre fiz essa questão de 2 avaliações, era uma coisa que eu fiz até mais ou menos 2012, aplicava 2 avaliações, e aí no ano de 2013 eu resolvi mudar essa história aí, porque as avaliações que eu fazia até então a gente não tinha tido quarentena nem nada, né? Então eu dava prova para os alunos fazer, mas não dava muito limite de tempo. E aí acabava que ficava 2 avaliações de 5 horas. Né? O pessoal ficava 5 horas fazendo a prova. Aí até o pessoal do noturno chamava as provas de prova rave. Era legal. Aí o que aconteceu? Eu mudei essa dinâmica, em vez de 2 provas de 5 horas, eu passei a dar 5 provas de 2 horas nas matérias que eu ministrei lá na Unicamp. E o que aconteceu foi que uma matéria que tinha uma taxa de aprovação de 30%, quando a gente aplicou mais provas, ela passou a ter uma taxa de aprovação de 85%. Então, eu entendi, né, por essa prática, que primeiro, eu consigo avaliar melhor os alunos com mais provas, e segundo, que o pessoal parece que fixa mais, o pessoal gostou mais, né? Então, o nosso calendário é apertado, a gente não, é difícil dar 5 provas, porque você perde muita aula dando prova, e depois também gera bastante coisa para corrigir, mas pelo menos umas 3 provas aí é legal. Eu acho que menos do que 3 provas começa a ficar apertado demais, né? Então, a gente fez a primeira prova lá presencial, a gente fez uma segunda avaliação que foi já uma atividade avaliativa no meio do caminho, e a gente vai fazer agora essa terceira atividade avaliativa no finalzinho. Não é que só essas atividades vão valer nota, tá? Elas vão ter um peso um pouco maior do que as outras atividades que a gente fez. Então, as outras atividades, se eu não me engano, houve acho que umas 5 atividades que a gente fez, 4 ou 5, que não eram avaliativas, que vocês fizeram, entregaram. E essas atividades vão contar nota. E vai ter as atividades avaliativas, que vão ser 3, né? As outras 2 e essa agora da semana do dia 15, que vão valer nota também. Eu tô pensando em fazer meio a meio, sabe? Metade da nota para as atividades não avaliativas e metade para as avaliativas. Aí no fim das contas, as avaliativas vão ter um peso um pouquinho maior do que as outras, mas enfim, se você entregou as atividades, fez a avaliação, tudo já deve estar tranquilo. Pelo que eu andei olhando, vocês estão entendendo bem os conceitos. Então, a dinâmica da matéria vai ser mais ou menos essa, tá? Então, aqui, nessa última semana, até desculpa, Felipe, eu comecei a falar e me perdi na sua pergunta. Não, mas você me respondeu. Respondi? Você me respondeu. Ah, não, então tá bom. Professor, Opa, a última pergunta que eu faço eu nunca vi a nota da P1. Exato, porque eu nunca lancei a nota da P1 mesmo. E como que a gente sabe pra fazer a P2? Daí, sei lá, fica meio difícil. Como? Professor, na verdade, deixa eu interromper rapidinho. Eu não sei se foi isso, mas eu não entendi nada, pra falar a verdade. Eu entendi da P1, entendi que teve as atividades pequenas no meio, e você falou que teve uma avaliativa, e aí você vai lançar mais uma, não é? Isso, exato.
Qual foi a segunda avaliativa certinho, só para eu conferir? Daquelas SO2 e SO4, acho que foi, não é? Isso, se eu não me engano, deixa eu ver aqui para ter certeza. Se eu não me engano foi a 4, deixa eu... Listas... Foi a da penúltima aula, então. Isso, peraí. Isso, foi a 4 mesmo. A 4 foi a avaliativa. A SO4. Então, assim... Tá. E eu te pergunto que era, qual que é o peso da P1? Porque ela vale mais para o presencial, alguma coisa assim? Não. Eu tinha até pensado em fazer isso, mas eu acho que não ajuda, sabe? Então, o que eu tô pensando em fazer é deixar metade da nota para as atividades avaliativas e metade para as atividades não avaliativas, né? E eu também não tô... Eu tô aceitando a entrega das atividades todas, inclusive as avaliativas ainda. Então, se por um acaso alguém não entregou, pode entregar, que vai valer a nota, a presença, tudo do mesmo jeito, tá? Porque eu acho que não faz nenhum sentido. Se você fez e aprendeu e tá dentro do semestre, não tem por que eu punir a pessoa, né? Então, é isso. Então, as atividades, pessoal, eu vou fazer a avaliativa, eu vou fazer da mesma forma que as outras, né? Essa avaliativa da semana, que foi a da semana 4, a S04, ela também foi dessa forma, né? Eu dei uma semana para vocês fazerem e tal, e ela foi uma atividade que tinha vários conceitos ali do CNC, mas ela não tinha nada de muito difícil, assim, por exemplo, aquela outra atividade que eu passei para vocês, se eu não me engano, da semana 3, que tinha um quadrado na diagonal. Exatamente, Essa aí. Um retângulo inclinado lá, da semana 3 mesmo. Essa foi de dúvida, né? Essa foi de arrancar os cabelos, né, pessoal? Você imagina bem. Nem fiz o retângulo. mas não tem problema, mas pelo menos pelo que eu pude ver, vocês estão absorvendo os conceitos, né? Essa questão de fazer o retângulo, acho que numa outra situação aí que demandasse, ou hoje, por exemplo, acho que vocês conseguiriam fazer. As dúvidas que vocês tiveram foram muito mais de geometria do que essencialmente de CNC. Os conceitos de CNC, que são os importantes aqui para nós, estão legais. Então, não vejo grandes problemas. Então, não sei se tá ficando mais ou menos claro, se vocês estão ficando tranquilos com esse esquema, ou se não, pessoal. Dá um feedback aí. Não, professor, acho que assim, essas atividades são muito boas e geram um aprendizado muito, muito legal. Assim, o que eu pessoalmente me preocupo mais é com a questão do feedback que a gente recebe disso. Tipo, por exemplo, o fato de eu não ter as notas, por exemplo, é uma coisa que me deixa só um pouco desconfortável. Entendi. Não, mas lógico que eu compreendo que é uma correria pra você, tipo, lógico. Mas é uma coisa que mexe um pouco, entendeu? Não, claro, isso não tenha dúvida. Mas assim, por enquanto eu vou pedir para vocês confiarem em mim, assim, no sentido de que vocês estão absorvendo bem os conceitos. Pelo que eu vi, apesar de a gente não ter as notas numéricas, mas vocês estão absorvendo bem os conceitos. Nas avaliações que eu vi, nas atividades que eu vi, eu não achei nenhum problema grave. E nas aulas que a gente está fazendo também, vocês não estão tendo dúvidas que são dúvidas muito assim da base, muito conceituais lá atrás. As dúvidas são dúvidas práticas mesmo, que ocorrem às vezes que, por exemplo, a minha explicação não foi tão boa, ou se às vezes a forma de usar o código ela é um pouco não trivial, é uma forma que realmente gera dúvida. Então, basicamente é isso que está acontecendo, tá? Então, em termos de feedback, por enquanto, para tranquilizá-los, eu consigo dizer isso, assim, fiquem tranquilos e que vocês vão conseguir, acho que vocês vão conseguir ter um bom desempenho.
Alguém apertou a gravação aí sem querer, pessoal? Ou por querer? Professor, mandaram mensagem pra mim falando pra gravar a aula. Aqueles meninos entrou e não tava gravando. Daí ele pediu pra gravar. Não, tá, eu tô gravando, mas eu não vou gravar com o Teams, tá? Tá. Se vocês quiserem manter a gravação aqui pra mim, também não tem problema. Mas eu tô gravando com outro programa, que é o OBS, pra eu poder jogar lá no YouTube pra vocês assistirem depois, tá? Então, tá bom. Aí fica a seu critério, se quiser gravar, não quiser, tanto faz. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Você não teria essas notas aí pra soltar pra gente, né? Pra dar uma tranquilizada, daquela amenizada? 2 problemas. O primeiro problema é que realmente eu não tenho. E o segundo problema é que eu recebi uma circular ontem da PUC, que as notas, eu não posso soltar uma planilha de notas assim no meio do semestre. Eu tenho que soltar as notas no sistema lá de notas finais, papapá, não sei o que, tá? Então, o que eu tô pensando em fazer para não dar problema? Assim que eu tiver essas notas de uma maneira organizada, que eu conseguir soltar para vocês, eu acho que eu vou meio que chamar vocês no chat, alguma coisa assim, e mostrar as notas, né? Porque para vocês saberem. Mas assim, pessoal, realmente fiquem despreocupados, tá? Não acredito, a menos que assim a pessoa não entregou nenhuma atividade, não fez absolutamente nada. Mandei escrever um código em C, o cara escreveu um hierógrafo egípcio. Tirando esses casos, acho que não teremos reprovações, tá, pessoal? Então fiquem bem tranquilos, tá? Então a gente pode considerar, por exemplo, que assim, tem 2 formas normalmente do professor fazer a avaliação. Ele pede uma questão. E assim, se você atingiu, por exemplo, se você acertou aquele exercício, você obteve sucesso a pleno de responder aquela questão, ou seja, acertou, não acertou. Entendeu? E tem aquela forma em que você, por exemplo, faz uma avaliação e vai parcialmente verificando, por exemplo, ele teve um pequeno mal entendido aqui, entendeu? É isso que eu quero dizer. Exato. Então, isso nos ajudaria, porque assim, o código, assim como, por exemplo, matérias em que tem cálculos muito longos, a chance de haver um erro, às vezes, por uma bobeira, uma desatenção, é muito grande. Não, eu sei. Porque vocês não me conhecem ainda. Eu sou novo aí e a gente é novo de relação. Mas, assim, eu sou terminantemente contra isso que você está falando, que é o que eu chamo de correção binária, né? Quer dizer, acertou, errou um pentelho, errou tudo. Eu sou terminantemente contra isso, acho que isso não é um método pedagógico decente, tá? Isso só gera terrorismo e não contribui no seu aprendizado, tá? Tanto eu sou contra provas binárias, que eu não dou prova-teste, tá? Porque na prova-teste você só vê lá o que o cara assinalou, e se ele acertou, se ele não acertou, ele errou, é binário do mesmo jeito, né? Então eu não faço isso, eu olho os conceitos e toda vez que eu bolo uma avaliação, eu tenho uma ficha particular minha, onde para cada questão eu avalio os conceitos e eu dou uma parte da nota pelo conceito, se o conceito foi aplicado de uma maneira correta ou se foi aplicado de maneira errada, tá? Então, e aí eu consigo avaliar se você entendeu aquele conceito especificamente, eu bolo a questão para ver se você entendeu aquele conceito. Por isso que a atividade 3, por exemplo, que tinha aquele retângulo inclinado no meio da figura, ela era uma atividade, ela não era uma prova, tá? Porque aquilo ali traz um nível de dificuldade que acaba ocultando essa parte dos conceitos. Eu não consigo saber se você aprendeu direito a fazer um G01, se eu te dou uma geometria tão complexa que o G01 ficou para trás faz tempo, entendeu? Então, a ideia é avaliar os conceitos. Então, questão de correção binária, esquece. Eu vou avaliar conceito de vocês, tá? Inclusive, entendeu? Inclusive, assim, me perdi agora no que eu estava falando. Lembrei. Inclusive, por exemplo, em outras disciplinas que a gente tem matérias, por exemplo, que tem que fazer muita conta, normalmente se a pessoa acerta o que ela tinha que fazer, mas erra todas as contas, né, sai tudo errado. A menos que seja um erro
conceitual, quer dizer, ela errou um número porque ela pegou uma outra medida, uma outra unidade, uma outra coisa que não representava aquilo que ela tinha que ter pego, né? Vamos dizer que, sei lá, um caso bem esdrúxulo aqui, eu dei uma circunferência para você, eu dei o raio para você calcular a circunferência e você utilizou, sei lá, a distância do centro do círculo até a origem para calcular a circunferência. Aí tá errado, né? Porque esse não é a medida que você teria que pegar, então conceitualmente está errado. Mas, por exemplo, se eu dei uma circunferência que está no plano XY lá, e o centro dela está no ponto 5, 5 e o raio dela é 5 também. Então, e você tem que calcular a circunferência, né? O comprimento do perímetro dessa circunferência. E você se confundiu, em vez de pegar o 5, você leu errado, você pôs 6, você digitou 4 na calculadora, não sei. Tá? Quando isso acontece, ou quando o erro é carregado para outros itens e tudo mais, eu ainda dou 70% da nota da questão. Tá? Porque os conceitos estão todos certos. Eu acho que não é justo eu dar a mesma nota para uma pessoa que acertou integralmente e para uma pessoa que cometeu um erro, mas também não é justo eu zerar a questão da pessoa que cometeu um erro só porque ela cometeu um erro. Entendeu? Então, tem essas questões todas que eu costumo avaliar, tá? Então, fiquem tranquilos, não tem nada de... Apesar de eu ter um Darth Vader do Lego aqui, não tem nada de Cavaleiro das Trevas contra vocês, não. Mas, professor, então, por exemplo, se o cara... um exercício que era de coordenadas incrementais, em vez de absoluta, e o cara avançou uma casa no primeiro comando da linha, e o resto ele fez tudo certo. Você... ele ia pôr um errado na primeira linha e considerar o resto certo ou não? Porque isso influencia, né? O cara errou o primeiro comando no incremental na primeira, cagou tudo o resto. Claro. Você não faz essa correção binária, você considera, errou uma linha e o resto é certo. Exato. É por isso que na avaliação que vocês fizeram presencial, eu pedi para vocês colocarem um comentáriozinho do lado da linha, explicando o que vocês estavam querendo fazer com aquela linha. Entendeu? Porque, por exemplo, ir do ponto 1 até o ponto 2. Sei lá. Porque às vezes você cometeu um erro bobo ali na sua linha de código, mas às vezes o erro só está naquela linha, o resto está tudo certo, entendeu? Então, com esse tipo de comentário, eu consigo avaliar justamente isso, se foi um erro bobo ou se foi um erro realmente conceitual que precisa ser revisto, tá? Uma outra dúvida que eu fiquei foi o negócio que você falou da PUC. A PUC ela só está liberando então soltar a média final já direto dos alunos? Não está deixando soltar as notas antes? Exato. Eu não entendi por quê. Isso veio ontem que você falou? Isso veio ontem, veio uma circular da PUC. Estranho do isso, reitor. porque eu acho que não faz isso. Porque o que eu tava falando, eu acho que todos os professores estão lançando notas ao longo do EAD, eles estavam lançando constante. Fez a prova, depois já saiu a nota. Eu acho que assim, se por exemplo a gente conseguir combinar de que eu vou soltar essa nota para vocês e cada um vai olhar a sua nota e ficar pianinho, e isso não vai andar, eu até posso dar uma de desentendido e jogar lá no Ava ou jogar aqui no Teams para vocês darem uma olhada nas notas. Eu realmente não tenho as notas em planilha e nem em nenhum outro lugar. Eu dei uma olhada nas atividades, nas provas, mas eu ainda não gerei nota para todo mundo, tá? Então, por isso que realmente eu não estou colocando. Se eu tivesse qualquer coisa parcial aqui, eu já colocava para vocês, mas realmente eu não tenho, tá? Tá. Beleza, professor. Beleza? Lá, a resposta. Tá, então fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, pessoal. E aí é o seguinte, só pra eu terminar de explicar a dinâmica para vocês, antes da gente partir pras vias de fato aqui, eu vou soltar a prova do dia 15 para vocês vão ter até dia 23 para fazer, 22, 23, e aí o que vai acontecer? No dia 19, aliás, no dia 19, a gente tem uma aula online também, tá? Só que essa aula online vai ser o seguinte, a gente vai se encontrar da mesma forma que a gente está se encontrando hoje, mas a ideia é tirar a dúvida da prova, tirar a dúvida da atividade avaliativa. Então, se vocês tiverem com alguma dúvida, alguma coisa que estiver pegando aí, a gente consegue trocar uma ideia sobre a atividade avaliativa, rever algum conceito, se vocês acharem necessário, tá?
E mais isso assim, tá, pessoal? Mas aí de matéria a gente já estamos no extra. Hoje a gente já tá no extra. Beleza? Beleza. Uhum. Então beleza, todo mundo tranquilo aí? Sim. Difícil confiar num cara esquisito, né? Mas pode confiar, gente. Professor, tá tudo bem, fica tranquilo. Então tá bom. Vamos começar aqui hoje, pessoal. Então, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Já deveria ter compartilhado antes, mas vamos lá. Compartilhando a tela aqui. E o objetivo da aula de hoje é falar um pouquinho sobre método de fazer rosca, tá, pessoal? E, assim, a gente tem um ciclo pronto aqui na nossa máquina CNC de fazer rosca, tá? Então eu vou criar um novo programa aqui. Eu sou muito pouco criativo para nome de programa, então ele vai chamar a aula de hoje de novo. E a gente vai fazer alguns comandinhos básicos aqui só para setar, só para começar a rodar a máquina, tá? Então a gente Professor, Oi. Você depois tem como passar aquele passo de fazer o tarugo da peça? Porque eu tentei fazer e eu não consegui. Tá, não, faço já. Porque a única simulação que eu consigo fazer é aquela olhando de cima, sabe? Que mostra a linhazinha vermelha. Sei. Não, vamos colocar a peça bruta, que aí é bem melhor pra fazer o código, né? As medidas saem certinhas lá. Tá, tranquilo, obrigado. Beleza, nada. Então vamos colocar aqui, ó. Nosso plano de trabalho vai ser o G18. As nossas unidades vão ser as métricas, que é o G21, só que no Siemens é o 71. Então vamos lá. Eu gosto de colocar o G71 primeiro, mas aí já é toque meu. G18. E a gente vai trabalhar no torno aqui em velocidade de corte, velocidade de rotação constante. Então G97. Né, os primeiros comandinhos aqui. Essa segunda linha aqui é exatamente o que você pediu agora de fazer o tarugo, né? Então eu venho aqui nesse vários aqui, nesse botão vários aqui, e quando eu clico nele vai aparecer esse blank aqui, que é a peça bruta, né? Então a gente clica aqui no blank e vai aparecer alguma coisa pra gente usinar aqui. Então você dá as dimensões, né? O XA é o diâmetro da sua peça a ser usinada. Você consegue colocar outras geometrias também. Tem como você colocar aqui um tubo, você pode colocar um bloco, qualquer coisa assim. A gente vai começar com cilindro. Então eu vou fazer, as medidas estão todas certas aqui porque eu já dei essa aula ontem, então eu não vou precisar alterar. Mas a gente vai trabalhar hoje com um cilindro de 30 mm de diâmetro. O ZA, ele é o ponto inicial da peça aqui, então ele vai estar em Z igual a 0 pra gente. O ZI é o comprimento do tarugo, que vão ser 150 mm. E o ZB, ele vai ser o comprimento usinável do tarugo, que é o que está fora da garra aqui, que eu vou deixar com 140 mm. Então só tem 10 mm presos lá na garra. E aí a hora que eu dou o accept aqui, ó, ele vai gerar essa linha aqui, workpiece, cylinder, as dimensões aqui. E é isso que vai gerar a minha peça bruta lá, tá? Aí no final do programa aqui eu já vou dar um M30 para ele não ficar dando erro. Para ele não ficar dando erro. E aqui, ó, depois que a gente colocou a peça bruta, eu consigo fazer algumas coisas aqui. Por exemplo, a gente vai fazer uma rosca que ela tem... bom, primeiro para fazer a rosca eu preciso pegar a ferramenta de rosca, né? Então a gente vai aqui no Edit, seleciona a ferramenta. A ferramenta de fazer rosca é essa ferramenta aqui, ó, essa Threading. Só tem uma aqui, tá? Então a gente vai usar essa ferramenta Threading aqui, ok? Eu vou dar um M06 para a ferramenta aí, para o suporte lá da ferramenta. Agora a gente precisa começar a rotação do torno. Então, para começar a rotação do torno, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse comando aqui. A gente pode usar um M03 ou um M04. Como eu vou fazer uma rosca normal, eu preciso girar o torno no sentido horário. Então eu vou fazer um M03.
Se eu fosse fazer uma rosca esquerda, eu usaria o M04. Então M03. A rotação do torno, eu vou colocar uma rotação baixa de 200 RPM aqui. E eu vou fazer um G00 agora na minha ferramenta, só para colocar ela numa posição mais próximo da peça, porque ela tá lá em cima, lá no zero máquina lá. Então eu vou deixar essa ferramenta no diâmetro 30. E eu vou deixar ela no comprimento 5, em Z5. Tá? Por que eu vou fazer isso? O diâmetro 30 ele já é o diâmetro da peça, né? Mas o Z5 eu vou deixar ela 5 mm para frente do zero. Então a minha ferramenta vai estar a 5 mm da peça, portanto eu estou fora do envelope da peça, né? E vamos só deixar o código bonitinho aqui e vamos simular isso daqui, ó, só pra gente não se perder. Então tá aqui, fizemos o tarugo, a minha ferramenta que estava lá no zero máquina lá em cima viajou até aqui e ela tá agora aqui na posição Z igual a 5 mm, né, a partir do zero aqui, e o diâmetro X 30 mm aqui. Beleza. Agora que a gente já fez tudo isso, eu tenho uma primeira forma de fazer a rosca, que é a forma mais fácil, mas que não evidencia tantas coisas para vocês. Então a gente vai fazer primeiro com o ciclo, que é a forma mais fácil, depois a gente vai fazer manualmente a mesma rosca, tá? Eu venho aqui nessa parte de torneamento aqui, ó, turning, e aqui a gente consegue fazer a rosca usando o thread aqui, né? Então eu tenho um ciclo aqui de rosqueamento para fazer rosca mesmo. A gente vai fazer uma rosca aqui, ó, da seguinte forma. O nosso passo, ele vai ser um passo de 1 mm por revolução, então a gente vai fazer uma rosca de passo 1 mm. O acabamento, se eu tenho um triângulo só, é um acabamento bruto. Se eu tenho 3, é um acabamento nível de acabamento mesmo. E se eu tenho 1 mais 3, eu vou ter passada bruta mais passada de acabamento. A gente vai fazer só o bruto mesmo. Esse tipo de usinagem aqui, se ele é linear ou se ele é degressivo, o que isso quer dizer? A usinagem linear, ela vai sempre remover a mesma quantidade em diâmetro aqui, ó. Por passada que eu der na rosca, eu vou remover sempre esse D1 aqui, ó, né? Já se eu fizer dessa forma regressiva aqui, ou degressiva, o que ela vai fazer? Você observa que nesse diâmetro D1 aqui, ó, eu vou ter uma área, né, desse retângulo aqui, e essa área, ela representa para nós a quantidade de material que a gente vai tirar da rosca. Quando eu vou dar a segunda passada, eu tenho esse segundo V aqui, ó. E essa passagem degressiva aqui, ela faz com que essa área aqui seja uma área igual à do primeiro V. Então eu vou remover a mesma quantidade de material. Para remover a mesma quantidade de material, eu tenho que descer um pouquinho menos aqui no meu diâmetro. E no segundo a mesma coisa, né? Eu tenho que descer ainda menos para remover a mesma quantidade de material. Por hora a gente vai manter isso daqui como linear, mas lembrando que a cada passada que eu der com a minha ferramenta, eu vou remover mais material e eu vou ter um esforço de corte maior, mas aqui a gente está imaginando que isso não vai influenciar no nosso processo. Depois... Professor... Oi, pode falar. Eu não entendi o do triângulozinho ali. Isso aqui? Não, o outro, o que você tinha falado antes, é que eu esqueci o nome. Esse linear aqui? Não, o do machining ali. Ah, aqui o do machining, tá. Esse triângulozinho aqui, isso aqui é uma notação de acabamento, tá? Então, se eu tenho um triângulozinho só, quer dizer que a superfície ela vai ter maior rugosidade, né? Um acabamento mais bruto. Se eu tenho 3 triângulos, eu tenho um acabamento mais refinado, tá? É um tipo... Tá vendo aqui que apareceu escrito finishing aqui, ó? Isso daqui é um acabamento mesmo, né? Então, eu posso escolher fazer uma passagem bruta, que esse daqui é o roughing, tá vendo? Ou
um acabamento mesmo, vamos dizer que eu já tivesse a rosca pronta aqui, eu só queria dar um talento nela. Ou eu posso fazer os dois. Eu posso programar para que ela dê uma passada bruta e depois faça o acabamento. Tá? Aqui a gente só vai dar a passada bruta mesmo, mas você consegue, com o ciclo, você consegue programar isso. Tá? Tá, entendi. Beleza? E... Valeu. Nada. Aqui, ó, depois desse, a gente vai manter a usinagem linear aqui. Esse external thread aqui é para dizer se você vai fazer uma rosca externa ou interna, que a gente vai fazer uma rosca externa, né? Se fosse interna, ela seria por dentro, assim, da peça. A gente vai fazer a rosca externa. Esse X0 aqui, ele é essa posição aqui. Tanto o X0 quanto o Z0, eles são essa posição aqui onde a minha ferramenta vai começar a passar na peça. Então o X0 vai ser o diâmetro 30, o Z0 vai ser o comprimento 0 aqui, né? Vai ser o 0 em Z, no meu G54, que inclusive eu esqueci de setar o G54 lá, a gente precisa pôr. O Z1, ele é o comprimento que eu quero colocar na minha rosca aqui. A gente vai fazer uma rosca de 50 milímetros, então eu coloquei menos 50 porque é 50 para a esquerda, né? Esse LW é uma distância de segurança que a gente tem aqui antes de começar a entrar com a ferramenta na peça. A gente tem essa distância LW que a gente até já deixou lá de 5 milímetros, então tá aqui. Essa distância LR aqui é uma distância onde você consegue fazer com que essa rosca vá diminuindo de profundidade até você terminar o rosqueamento para fins de acabamento da peça aqui, para deixar a rosca mais bacaninha. A gente não vai fazer essa subida aqui, então pra gente esse LR aqui ele vai ser 0, tá? H1 é essa altura interna da rosca aqui, a gente vai deixar isso aqui com 1 milímetro. Beleza? Esse alfa P aqui, ele depende da sua ferramenta que você tem para fazer a rosca, né? Depende do ângulo de saída da ferramenta. Aqui a gente não vai mexer muito nele, vou deixar com 15 graus aqui e tá beleza. Isso aqui já é interno do programa. Depois eu tenho esse D1 aqui, que é a quantidade é a profundidade, no caso, né, que ela vai tirar por passada. Eu deixei com 0,25 milímetros aqui. Então, como o nosso H1 é de 1 milímetro, eu preciso dar 4 passadas para terminar a minha rosca. E esse U aqui é um recuo que você consegue deixar aqui dentro da rosca, se você achar necessário. Tem algumas roscas que precisam desse recuo aqui. A gente não vai usar esse recuo aqui, então esse U pra gente vai ser 0. E beleza. Esse é o ciclo que a gente vai usar para fazer a nossa rosca. Então, a hora que eu dou o accept aqui, ela vai criar... Professor. Oi, pode falar. Esse ângulo de 15 não deveria ser 55 ou 60 para ser o with work e a métrica? Não entendi a pergunta. O ângulo esse aqui. Do dente não teria que ser 55 ou 60? Ah, você diz para ser rosca métrica? Então, aqui a gente está fazendo uma rosca à moda própria, né? A gente até conseguiria colocar aqui, ó, se eu mudar essa tabela aqui, eu consigo utilizar rosca de tabela mesmo, né? Então eu consigo usar rosca ISO, tem outros padrões de rosca aqui que eu não conheço, mas a ISO é a métrica, né? Então eu consigo fazer uma rosca M10, por exemplo, aqui, tá? E aí, não sei, eu coloquei uma rosca M10 aqui, ele manteve o alfa P com 15 graus, então não sei se necessariamente eu precisaria desse 55 ou 60, ou se esse 55 ou 60 seria o ângulo todo aqui, ó, em vez de só aquela primeira metade ali, né? Sei, porque a gente, quando estudou rosca, a gente aprendeu a métrica e a with work. A diferença é 55 e 60. Isso é tabelado, mas e é o ângulo do dente mesmo. Não sei porque aqui se a gente passar, se eu não me engano, de 40 graus, por exemplo, se eu colocar 45 graus aqui, o programa já deixa um erro aqui, né? Ele fala aqui, tá vendo? Infeed slope too large, ou seja, eu tenho um ângulo aqui esse ângulo aqui da rosca muito grande. E eu acredito que isso aqui seja por causa da ferramenta, que ela tem uma geometria própria, né? Que a gente não consegue fazer dando uma passada simples de rosca aqui. Esse ângulo traseiro vai ser esse ângulo aqui da ferramenta mesmo, né?
A menos que a gente vá fazer uma passada diferente aí. Sei. Então, enfim, a gente vai fazer essa rosca moda própria mesmo. Ela não é uma rosca padrão, tá? Tá. Aí beleza. A hora que eu dei o accept aqui, ele gerou essa linha ciclo 99 aqui. E meio que acabou nosso problema por aqui. Se eu simular isso aqui, ó. Vamos ver ela executando a rosca lá. Então eu tenho... Ups. O que aconteceu aqui? Ah, mudou aqui porque eu fiz uma rosca M10, né? A nossa era 30 milímetros aqui. C0, 50. Vamos ver agora, acho que tá certo. Aqui, ó. Ela deu as 4 passadas aqui. Eu vou rodar de novo para vocês verem. Então, conforme ela vai dando as passadas, ela vai removendo o material. E o programa já desenha a rosca aqui pra gente, ó. No 3D ela não fica tão bem desenhadinha, mas na vista lateral ela fica melhor. O que a gente vai fazer? Olha só. A gente vai reproduzir agora isso aqui que o programa fez. A única diferença para a gente reproduzir isso é que, como a gente não vai usar um ciclo de rosca propriamente, a gente vai fazer as passadas manualmente, o simulador não entende que a gente está fazendo uma rosca. Então o que ele vai desenhar aqui é uma passada. Ele vai desenhar como se a gente estivesse diminuindo o diâmetro aqui da peça, né? Como se eu estivesse passando. Mas na verdade a gente está fazendo uma rosca mesmo. É só o simulador que não sabe desenhar, tá? E aí, ó, para fazer isso, o que a gente vai fazer? Olha só, até interessante reparar aqui. Ela faz os avanços com G00, com G01, que são as linhas verdes, e depois, ó, o retorno ela faz com o G00, que é a linha vermelha, para a gente ganhar velocidade aí no processo. Como que eu faço a rosca agora manualmente? E tem algumas operações de rosca aqui que elas são importantes para a gente fazer outras coisas no torno, tá? Então é legal da gente saber. Eu vou apagar essa linha de ciclo aqui. E agora a gente vai começar a fazer a rosca da maneira como a gente gostaria de fazer. Primeira coisa... Professor, Oi, pode falar. Para fazer outros perfis de rosca, dá para fazer ali também? Dá para fazer ali também. Tá. Como outros perfis, você diz outros padrões ou outro desenho mesmo de rosca? Tipo retangular, trapezoidal... Ah, tá. Eu não sei se necessariamente a gente consegue com aquele ciclo. Eu não sei se consegue com aquele ciclo exatamente, mas eu acredito que tenha ciclos para isso também. Entendi. Tá. Aí beleza. Eu vou fazer o meu G00. Nesse G00 que a gente tinha feito aqui, eu já vou fazer uma alteração. Em vez de descer a ferramenta para 30 milímetros de diâmetro, 30 milímetros vai ser o diâmetro externo da peça. Então, se a gente der uma passada em 30 milímetros, a gente não vai fazer nada, né? A menos de alguma sujeirinha que tem em cima da peça, a gente não vai fazer muita coisa. Então, eu já vou deixar a ferramenta em 29.75. Opa, meu teclado tá errado aqui. 0.75. Porque a gente vai fazer a primeira passada de 0,25 milímetros. Então eu já tenho que estar com a ferramenta baixa. Beleza, fiz o meu G00 aqui. E eu vou inclusive tirar esse M03 daqui, ó. Vocês já vão entender por quê. Então, ó, começamos o programa. Esqueci de falar do G54. Ele está aqui. Geramos lá o tarugo, beleza. Escolhi a ferramenta, coloquei lá e aproximei a ferramenta da peça. Até agora a peça está parada, tá? Só que a gente não sabe se essa peça está parada na posição que a gente gostaria que ela tivesse. Então eu tenho um comando aqui no meu torno, que é esse M19 aqui, ó. E com esse M19 eu consigo colocar a peça na posição que eu quiser. E eu consigo travar essa peça nessa posição. É uma posição angular, né? De menos
quase menos 360 até quase mais 360, né? Você consegue colocar ela na posição que você quiser. E como posição de referência aqui, a gente vai deixar a peça na posição 0 graus. Então como é que eu faço isso com o M19? Eu vou dar um M19 e aí eu vou dar a posição em graus usando o endereço S. Então eu vou dar um S0. Nisso o torno vai pegar a peça, vai colocar numa posição onde o encoder interno dele leia 0 graus e vai travar a castanha ali. Ela só vai começar a girar a hora que eu mandar ela girar. Então travamos a peça ali, beleza? E agora eu tenho que fazer outra coisa. Todo mundo concorda que eu tenho que ter uma sincronia entre a velocidade de avanço da ferramenta e a velocidade de rotação do torno para eu conseguir fazer uma rosca direitinho, senão eu não vou conseguir fazer uma rosca perfeita, né? E para fazer isso, eu tenho um comando no torno. Esse comando, ele é o comando G94, aliás, G94 que já está. Ele é o comando G95, onde eu consigo dizer para o torno que a velocidade de avanço da minha ferramenta, ela é por rotação do torno, ela não é mais por minuto. Então aquele F que a gente dava para o G01, por exemplo, antes a gente colocava G01 F200 e eu sei que o meu G01 ele vai ser executado numa velocidade de 200 milímetros por minuto. No caso, se eu colocar G01 F200 de novo agora, ele vai ser executado numa velocidade de 200 milímetros por rotação da peça, não por minuto mais, né? Porque a nossa velocidade aqui agora é uma velocidade de avanço por rotação. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o G95 aqui. Então agora a gente vai ter uma velocidade de avanço da ferramenta por rotação da peça. E a gente sabe que o passo da rosca é de 1 milímetro. Então para cada rotação da peça eu quero que a minha ferramenta ande 1 milímetro para frente. Então G95 eu vou utilizar o endereço F para dizer a velocidade de avanço da minha ferramenta, e essa velocidade vai ser de 1 milímetro por rotação. Beleza. Agora que a gente já sabe tudo isso, a gente conseguiria fazer um movimento, né? Então eu já tenho a peça na posição certa, eu já sei que o avanço da ferramenta é por rotação da máquina, e agora o que eu vou fazer? Eu tenho que colocar numa linha só o movimento de avanço que eu quero fazer e a instrução para ligar a rotação da máquina. Por que eu tenho que colocar numa linha só? Porque quando eu coloco numa linha só, o meu CNC ele já entende que ele só vai ligar a máquina quando começar o movimento. Antes de começar o movimento, ele não vai ligar a máquina. Então, eu vou fazer o G01 aqui. A gente vai fazer uma movimentação em Z, ele vai de mais 5 para menos 50. Inclusive no G00 aqui também não falei que as coordenadas são absolutas, vamos colocar um G90 aqui. Agora elas são absolutas. G01, já estamos em coordenadas absolutas. Eu vou dizer 5 para Z menos 50. Então, Z menos 50. Beleza. Acaba aí a minha linha? Não acaba. O F eu já dei aqui em cima, então eu já tenho um F para esse G01 aqui, que é necessário. Só que agora eu tenho que ligar o torno nesse mesmo bloco aqui. Então a gente vai fazer um M03 aqui, e não mais lá em cima, como a gente tinha feito. E eu vou colocar uma velocidade de rotação aqui de 200 RPM, tá? Por que eu sei que são 200 RPM? Porque a gente está usando o G97 aqui em cima, que diz que a velocidade de rotação é constante. Então a gente vai ter uma velocidade de rotação aqui de 200 RPM. E aí, como eu tenho 200 RPM e eu estou avançando 1 milímetro por rotação, eu vou ter uma velocidade de avanço da minha ferramenta ali de 200 milímetros por minuto também. A gente consegue saber isso. E vou começar essa primeira passada aqui. Vocês vão ver que por mais que a gente tenha dado todos esses comandos, o simulador vai desenhar uma passada. Mas a gente sabe que a gente está fazendo a rosca, não uma passada. Então vamos lá. Simulando. Aqui, ó. Vamos fazer de novo.
vendo? Ele desenha a passada, mas a gente sabe que a gente está fazendo a rosca. Então beleza, ó. Já dei a primeira passada aqui com o G01. Aí o que eu tenho que fazer? Olha só que interessante. Eu tenho que, depois da primeira passada, eu tenho que parar a máquina, subir a ferramenta, voltar, acertar tudo e começar tudo de novo. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é parar a máquina. Para parar a máquina a gente vai usar o M05. Beleza. Agora eu preciso tirar a ferramenta de perto da peça. Para tirar a ferramenta de perto da peça, eu vou usar o G01, que já está ativo porque ele é modal, e eu vou para o diâmetro X35. Beleza. Agora olha só que interessante. Se eu rodar isso aqui, ela fez a passada, não subiu como a gente mandou ela subir, e deu esse erro aqui, ó. Não é bem um erro, é um aviso, né? Wait for speed of master spindle. Quer dizer, ela está esperando pela rotação aqui do spindle é o fuso, né? Do fuso mestre. O que isso tudo quer dizer? A gente está usando o G95. O G95 diz que o avanço da ferramenta é por rotação. E eu parei a rotação da máquina. Se eu parei a rotação da máquina, eu parei o avanço da ferramenta também, porque o avanço é por rotação, então ela não vai funcionar. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que, beleza, parei a máquina, tá certo? E aí depois que eu parei a máquina, eu tenho que voltar pro modo de avanço por velocidade de avanço por minuto e não por rotação, que é o G94. Então aqui, ó, G94. Opa, 94. E toda vez que eu mudo de G95 para G94 ou G94 para G95, eu tenho que atualizar o meu endereço F, tá? A máquina apaga de propósito para não dar erro, tá lá no manual da máquina que ela apaga mesmo. Então, eu voltei para o G94, agora eu tenho avanço por minuto de novo. Velocidade de avanço por minuto. Eu vou colocar aqui um F200 para a gente andar a 200 mm por minuto. E agora sim eu vou para X35. Então, ó. Tá lá. Ela foi e subiu. Agora ela subiu, ó. Beleza. Agora que ela subiu, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar lá para o começo. Então, eu vou fazer o nosso G00. Eu vou andar só em Z primeiro, por precaução. Então, vou fazer um Z5 aqui. Voltei lá para o começo. E depois eu vou fazer um X. E a gente já deu a primeira passada em 29.75. Então, agora eu vou para 29.5. Vou baixar mais 0,25 milímetros. Beleza? Baixei a ferramenta. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar a minha peça na posição 0 graus de novo, para começar a próxima passada. Então, ó, a máquina já está parada, a gente já deu o M05 aqui. Aqui eu vou dar um M19 S0 de novo. Então, a nossa peça vai para a posição 0 graus. E agora eu preciso dar eu preciso voltar para o G95. Então, G95 F1. Então, voltei a peça para 0 graus. Depois que eu voltei a peça para 0 graus, eu voltei a máquina para o modo de avanço por rotação da castanha. Beleza. Já estamos no modo de avanço por rotação da castanha. Velocidade de avanço 1 mm por rotação. Agora eu posso começar meu avanço de novo. Então, G01, Z-50, M03, S200. Então, na mesma linha, eu vou fazer um G01, vou me deslocar só em Z para menos 50, e eu também vou ligar a máquina a 200 RPM. Aí, ó, vamos só ajeitar o código aqui para ficar bonitinho. Opa, lembrem. Aí, agora foi bom. Aqui. Então, ajustamos a numeração das linhas aqui.
E estou fazendo a segunda passada. Vamos lá para a simulação. Beleza, ó. Deu as duas passadas conforme a gente queria aqui já. E vamos ver lá no final. Não subiu a ferramenta ainda porque a gente não mandou. Então, ó, de novo, agora as coisas vão começar a se repetir aqui, né, ó. Eu vou ter que parar a máquina. Aqui, ó. Parar a máquina. Voltar para o modo G94. Colocar a velocidade em 200 mm por minuto. Subir para o diâmetro 35 de novo com o G01 que vai estar ativo. Depois fazer um G00 para Z igual a 5. Depois eu vou continuar com G00, mas para X 29.25 agora, não 29,5. Depois eu vou fazer o M19 para voltar a peça para a posição 0 graus de novo. Voltar a máquina para avanço por rotação. Colocar a velocidade de avanço por rotação de 1 mm por rotação. E fazer a próxima passada. Então tá aqui. Vou copiar esse código aqui. E colar aqui, ó. Inclusive o número das linhas bagunçou tudo agora, né? Vamos. Okay. Então olha só, a gente estava aqui, ó. Demos a segunda passada aqui. G00. Aliás, G00 tá aqui. M05 parou a máquina. G94, tal. Aqui eu vou para 29.25 agora. Voltar a peça para 0 graus, voltar a máquina para 1 mm por rotação, fazer a terceira passada. Vamos ver se funcionou. Isso, já fizemos as 3 passadas. E na quarta passada, a mesma coisa, né? Então, aqui, copia, cola para baixo, a gente vai para 29 redondo agora, para dar a quarta passada. Demos a quarta passada até aqui. E o que eu vou fazer depois da quarta passada? Para a máquina, sobe até X35, Z5, e tá bom. Aqui. Vamos ajeitar o nosso código. Ok. E vamos executar. Beleza. Olha só. Uma pena realmente que o simulador não desenhe exatamente o que a gente está fazendo aqui. Mas a gente fez as 4 passadas usando o G01 bonitinho. A única coisa que ele desenha é o que aparece aqui no final, né? Que é uma parte do nosso perfil da rosca aqui. E a outra diferença é que no perfil, né? No perfil não. Eita, nós, gente, desculpa aí. No ciclo de rosca, ele faz essa subida aqui com G00, né? Só que eu não gosto de usar G00 perto do envelope da máquina, dentro do envelope da máquina, aqui que a gente adotou como 5 mm. Então eu estou fazendo essa subida aqui com G01, e então essa linhinha ficou verde, lá no ciclo ela fica vermelha, tá? Mas de resto, a gente agora fez todas as instruções aqui da mesma forma que a gente fez lá no ciclo. Professor. Oi. O passo seria a velocidade de avanço que você botou no G95. Isso. Mas e o ângulo? O ângulo é aquilo que eu falei pra você, ó. Se a gente tá fazendo essa passada normalzinha, igual ela tá fazendo, o ângulo ele vai vir da forma da ferramenta. Que é isso aqui, ó. Né? A gente só tá fazendo uma passada normal. Como que mexe com aquele ângulo lá sem trocar de ferramenta? Olha, eu digo pra você que eu não sei direito, tá? Eu imagino que ele deve fazer uma passada e na passada ele
ele trabalha com a geometria, ele trabalha na geometria da rosca só com a pontinha da ferramenta. Então eu vou ter um monte de subidas e descidas sucessivamente aqui para mexer naquele ângulo, né? No nosso caso aqui a gente não mexeu no ângulo, a gente fez com uma ferramenta de rosca normal e deu uma passada normal. E normalmente é o que acontece, né? Você tem uma ferramenta que ela é uma ferramenta específica para você fazer um perfil de rosca e você usa essa ferramenta e dá a passada normal. Você não fica desenhando o perfil com a ferramenta da rosca bonitinho. Dá para fazer com ciclo, até acredito que dê, mas não é o usual, tá? Entendi. E o número de dentes que tem? Como que a gente descobre? Número de dentes? Por exemplo, eu quero ter, se eu botar um passo de 1, mas se eu quiser, por exemplo, que tenha mais dentes dentro do passo, aí você só diminui o passo, você bota para meio? Exato, exatamente. Você só diminui o passo. Porque o que vai acontecer? Quem vai dar o passo da rosca é única e exclusivamente aquela velocidade que a gente deu de avanço por rotação da máquina. Né? Se eu baixar a velocidade para meio milímetro por rotação, então a cada meio milímetro de rotação da peça, a cada 360 graus de rotação da peça, eu estou avançando meio milímetro com a minha ferramenta. Então aquela espiral que forma a rosca, ela vai subir meio milímetro por rotação. E assim por diante. Ah, entendi. E aqueles tornos de 5 eixos que faz furo junto, eles fazem isso para ficar a peça no lugar certo? Por exemplo, fazer 6 furos? Isso, exatamente. A gente tem, eu até ia mostrar para vocês aqui agora no finalzinho, a gente tem outros ciclos, por exemplo, tem um ciclo de furação aqui, só vou tentar colocar em qualquer linha aqui do programa. A gente tem ciclo de furação excêntrica aqui, né? Essa máquina faz. E aí no ciclo de furação excêntrica eu preciso dos outros eixos, né? Que eu não consigo fazer com a rotação da peça na castanha. E aí no caso, você vê que você tem aqui todos os parâmetros da furação, tudo bonitinho. Se você quer fazer a furação quebrando o cavaco, se você não quer, mas ele não te dá em nenhum momento o ângulo, né, que você quer entre furos, para você fazer um padrão de furos, por exemplo. Ele não te dá, nenhum dos parâmetros aqui é ângulo. Então o que você tem que fazer? Você tem um ciclo para você fazer a furação, mas aí você tem que ir usando esse M19 aqui entre um ciclo e outro. Falar, olha, eu vou fazer uma furação aqui, agora eu vou virar minha peça em 30 graus e vou fazer outro furo, vou virar mais 30 e vou fazer outro furo, assim por diante. Ah, tá, entendi. Entendeu? A gente tem vários ciclos legais aqui para usar, né? Mas aí quando você usa o ciclo, você não consegue entender o que a máquina está fazendo, né? Você só vê ela fazer. Quer ver? Tem uns ciclos de fresamento aqui que você usa os outros eixos, onde você consegue, por exemplo, fazer gravações, ó. E aí nessa máquina, nesse torno CNC, o interessante é que a ferramenta de fresa, ela só se movimenta na vertical. Ela só tem liberdade na vertical. Então, para eu fazer esses desenhos na horizontal aqui, o próprio torno ele controla a castanha, tá vendo? Ele faz umas rotações na castanha para eu conseguir utilizar só deslocamentos verticais na fresa e fazer o desenho que eu quiser fazer. Ô, louco. É muito legalzinho. E você consegue fazer várias e várias coisas com esses ciclos aqui. Tem ciclo de... Por exemplo, ciclo de fazer furação, né? Furo oblongo, e também funciona da mesma forma. Tem que dar um minutinho aqui para ele começar a animação, mas ó, ele vai controlando a posição vertical da fresa e a posição angular da peça lá na castanha para você conseguir dar a passada que você quer dar aí. Enfim, aí dá pra ficar explorando, dá pra ficar vendo os ciclos aqui que tem pra fazer.
Mas eu acho que o legal da aula de hoje é você saber o que seu torno consegue fazer, que você consegue travar a castanha, que você consegue fazer avanço por rotação da máquina e não só avanço por velocidade, uma velocidade que você calcula, você consegue mudar a posição da peça para uma posição que eventualmente você queira. Enfim, o torno ele tem todas essas capacidades aí. Mas não são todos, né? Não são todos. Esse torno aqui é um de 5 eixos. Até onde eu entendo, ele é um de 5 eixos. Ah, tá. Ele tem os 2 eixos normais, né? O X e o Z. Ele tem um outro eixo que é igual ao eixo Z, só que passa ao contrário, né? Ele passa da esquerda para a direita, em vez de passar da direita para a esquerda. E ele tem os eixos ali, o eixo de rotação da ferramenta ali da broca, da fresa, e esse eixo vertical também que você consegue usar com a ferramenta de fresa. Mais perguntas, pessoal? Eu nem olhei o chat hoje. Tudo tranquilo? Deu para entender direitinho os comandos de hoje, a sequência de hoje? Tudo certo, pessoal? Sim, professor. Eu sim, professor. Deu, né? Deu para entender bem. Não, bom. É aquilo que eu tava falando para vocês. Vocês estão com os conceitos bem consolidados já. Então eu achei mesmo que vocês não iam ter nenhuma dificuldade para absorver os comandos novos aí e entender o que a máquina está fazendo, né? A gente conseguiria fazer isso aqui, por exemplo, quando a gente começar com subrotina, a gente conseguiria usar coordenadas incrementais em vez de coordenadas absolutas, igual eu fiz aqui, e fazer um código muito menor, onde a gente só abaixa 25 mm, passa, sobe, volta, e em cada passo ele vai abaixar mais 0,25 mm, e o código ficaria mais curtinho, né? Mas basicamente é isso. Beleza, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá bom. Então vamos terminar por aqui. Aí segunda-feira eu solto a atividade para vocês. Tá bom? Tranquilo, professor. Beleza. Beleza, professor. Obrigadão, gente. Obrigado pela atenção, pela participação aí. E aí a gente se vê agora no dia 19 para tirar as dúvidas. Beleza? Beleza, professor. Valeu, gente. Bom final de semana pro senhor. Tchau. Bom final de semana para vocês também, gente. Tchau. Ô, professor. Oi. A fresa também faz rosca? Fresa também faz rosca. Você tem... Só que na fresa é diferente. Você tem uma ferramenta que ela parece um machinho mesmo de rosca. E você consegue fazer rosca com fresa também. E na fresa também você consegue fazer avanço por rotação do fuso, do mesmo jeito. Ah, beleza. Então, é que eu tô fazendo junto com o pessoal aí da sala um projeto de práticas de engenharia. A gente tá fazendo uma peça e como ela é de metal, a primeira opção que a gente tava pensando era em usinar ela, né, pra ver se... Porque ela é uma peça essencialmente redonda. E só que a rosca ela não daria pra fazer em um torno. Aí eu queria saber se dá pra fazer em fresa também, porque a gente faria tava pensando em fazer em várias etapas essa peça aí, se der certo. Sim, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo abrir a máquina de fresa rapidinho aqui pra você. Eu não sei porque esse sino-trem aqui, ele demora demais pra abrir uma máquina. Não sei se é só no meu computador. Nossa. É, né? Mas, quer ver, eu mostro pra você já. Ele tem uma ferramentinha de fresa, de rosca também. Ah, legal. Só que pra fazer rosca, eu acho que vocês vão precisar... Se for fazer rosca interna, beleza. Se for fazer rosca
É interna, né? Então beleza. É interna. Aí fica fácil. Dá pra fazer rosca externa também com fresa, só que aí vocês iam precisar de interpolação... como é que chama? Espiral. Ela é muito parecida. Você usa o G03 também, só que você anda em 3 dimensões, sabe? Uhum. Mas dá pra fazer. Quer ver? Deixa eu abrir um novo programa qualquer aqui. E... ó, nas ferramentas aqui. Ó, essa thread cutter aqui, tá vendo? Uhum. Ela é um machinho de rosca. Ah, beleza. Esse cutter aí, só uma pergunta, que isso vai ser essencial pra fazer a peça que tá pensando em usinar. Uhum. Tem como ela ter variação de diâmetro? Tipo assim, a parte que conecta na fresa, ela tem um diâmetro menor. Uhum. Mas a parte que vai fazer mesmo a usinagem, ela tem um diâmetro maior. É. Essa ferramenta, entre aspas, existe? Eu não sei se eu entendi bem, cara. Deixa eu pegar aqui. Posso pegar e mostrar pra você. Acho que vai ficar mais fácil. Beleza. Eu vou parar o Essa porque é uma coisa aqui. que eu tava vendo com o pessoal, que era uma... de falar mesmo com você sobre isso. Uhum. Porque seria bom, porque assim, apesar da gente ter aula de CNC, na hora de, tipo, na hora de fazer a prática mesmo, é um negócio totalmente diferente. Né? Exatamente. Na prática o bicho pega, né? Então. E é uma peça assim, como ela é relativamente complexa, se não der pra usinar ela de forma pura, a gente pensou em outro método também, mas aí eu já vou falar isso com você. Eu só tô abrindo aqui. Beleza. Rapidão. Se o meu inventor decidir abrir. Mas é engraçado isso que você tava falando, porque eu achei que quando você fosse programar na mão a rosca, eu achei que você ia fazer exatamente daquele jeito. Você ia reto, baixa, ia reto, baixa, ia reto, baixa, né? Uhum. Você não ia reto assim, né? Não, você acaba conseguindo ir só reto. Dá certo. Como é que tá abrindo aqui, professor? Já vou compartilhar a tela aqui. Beleza. Meu filho. Aí, foi. Deixa eu compartilhar aqui. Quando você estiver vendo, é só avisar. Beleza, já tô vendo. Aqui, ó. Essa é a nossa peça. Isso aqui, assim, só pra você entender, a gente tá fazendo um robô
É um robô parecido com o Roomba, sabe? Aí essa peça aqui, ela vai ser o suporte dos motores, tá vendo? É uma peça de alumínio. E aí a gente tava pensando para fabricar ela em usinar ela, né? Só que assim, é uma peça relativamente complexa de se usinar, né? Que ela tem um monte de detalhezinho, tem parte reta misturada com parte redonda. Então assim, para fabricar ela, eu pensei no seguinte, assim, com tudo que você passou pra gente. Você pegar um cilindro maciço, tipo, pegar um cilindro maior que esse aqui, eu pensei que daria pra usinar essa parte aqui, né? Só que sem essa aba reta. Essa aba reta, a gente faria isso no torno, né? Aí faria esse furo central e esses desníveis aqui. Por isso que eu perguntei, ó. Por isso que eu perguntei se tem ferramenta com, por exemplo, com um diâmetro maior do que outro, porque senão o que dá pra fazer? Quando a gente poderia furar isso aqui tudo no torno, né? Só que quando eu fosse fazer a fresa, a parte de fresamento, a gente teria como se fosse, a gente faria o demais, né? Então a gente teria o furo central e teria essa parte desbastada, pelo menos metade, não sei se daria pra fazer isso no torno. Não, mas na fresa, como essa parte aqui ela cria um obstáculo, se tivesse uma ferramenta com diâmetro variável, eu poderia só passar ela aqui no meio e ir desbastando aqui, tá vendo? Ah, entendi o que você tá falando. Como se ela fosse uma haste e a ferramenta de fresa estivesse lá na ponta dela. Isso. Então o final da ferramenta, a ferramenta mesmo estaria aqui e o resto só ficaria passando por aqui. Aí eu posicionaria ela, oh meu Deus do céu, assim. Aí ela ficaria presa assim, tá vendo? Aí ela iria fazendo os desbastes assim, camada a camada. Entendi. Aí daria pra fazer esse detalhamento aqui, fazer esses furos aqui, se não desse pra fazer no torno. Aí qualquer coisa, dependendo do modo que a gente fosse prender, eu posicionaria ela assim de novo e faria essa rosca aqui. Só que como é muito processo e às vezes compensaria mais a gente fazer coisas separadas, que por exemplo, a gente pensou, como seria muito complexo, a gente poderia dividir esse processo em duas partes. Tá vendo essa parte aqui? A gente usinaria ela como se fosse separado. Então tipo, ficaria só esse cilindro aqui, essa parte da rosca, e isso aqui a gente faria um fresamento numa chapa de 5 milímetros. A gente usinaria só essa parte aqui. E aí soldaria aqui na estrutura. Ou, no caso, a opção que é que eu quero perguntar também. A gente fundiria isso aqui e usaria só a usinagem para retirar a rebarba. Só que aí vem a minha pergunta. Teria como a gente, por exemplo, teria uma ferramenta com a base da ferramenta curva, tipo uma esferinha assim? Porque aí a gente poderia prender ela assim e só fazer essa usinagem assim, só tirando a rebarba por aqui. Entendi sua pergunta. Eu acho que não. Eu acho que você não tem ferramenta que vai te dar essa base curva. O que você vai ter que fazer é pegar uma ferramenta de desbaste e você vai ter que passar ela na frente da câmera. Você vai ter que passar ela assim, ó. Tá vendo? Exatamente. Por isso que se ela tivesse um finalzinho redondo, eu prenderia assim, ela passaria exatamente assim, ó. Então, exato. Tipo, deixa eu só fazer. Ela passaria assim, ó. Isso. Mas você acha que dá pra usinar essa peça aqui? Tipo... Olha, como uma peça só, eu acho difícil, cara. Ela é bem complexa. Mas se fosse separada? Separada dá. Separada eu acho que dá. Beleza. E essa rosca, mesmo com isso aqui, dá pra fazer?
Essa rosca dá pra fazer. O que eu faria é, se você conseguir não utilizar essas tampas aqui, por exemplo, se elas forem separadas, você pode prender a peça ao contrário, né? Com essa base aqui pra baixo. Aí fica bem tranquilinho de fazer a rosca. Ah, tá. Né? Você faz o furo, a rosca ali, fica tranquilo. Fazer assim, né? Isso, ou até com ela deitada mesmo, porque se você não tem essas partes, essas se não tem, dá pra aqui, prender ela assim. Aí você prende assim, exato. E aí você faz por cima. Tem que fazer. Ah, beleza. Não, beleza. Porque o que dificulta bastante a usinagem dessa peça são essas laterais dela. Essas tampas aí. Ela cria obstáculos. Isso é um grande complicador. Por isso que até queria te perguntar pra você justamente por causa disso. Porque se desse, a gente só prendia ela aqui, né? Com uma peça de diâmetro variável e ia fazendo esse desbaste. Porque se você olhar o cutter, você tá com o Sinotrain aberto ainda? Não, fechei, mas eu abro ele aqui. Não, se você vê o cutter ele tem... Quando você vê o cutter, ele não é um diâmetro inteiro. Ele é uma hastezinha e tem um outro com um diâmetro maior. O desenho do cutter. Uhum. É aquela ferramenta que eu imaginei. Uhum. Dá uma olhada aí pra você ver. Só o desenhozinho do cutter. Tem... Do milling, né? Isso. Tem que dar uma olhada realmente nas ferramentas, cara. Porque tem ferramenta que ela é a própria ferramenta mesmo, em aço rápido, qualquer coisa assim, né? E tem ferramenta que ela é aquelas ferramentas onde você coloca aqueles insertos, né? Aquelas partes amarelinhas. E essas ferramentas que tem os insertos, normalmente elas são mais parrudas, sabe? Uhum. E que agora é o meu Sinotrain que tá demorando pra abrir aqui. Não, tranquilo. Normal, né? Mas é isso, tipo, é mais isso mesmo. Uhum. Mas eu acho que você consegue usinar assim. Tem cara de... Assim, não é simples usinar essa peça aí, mas dá. É porque assim, isso a gente pensando, só avisando, né, que a gente tá pensando nessa peça aí, quando a gente for apresentar, falar isso mais por via de uma fabricação em larga escala, porque assim, como a gente está apresentando esse projeto para uma empresa, a gente não está pensando só na prototipagem dele. Claro. A gente está pensando em larga escala para ser um projeto não só prototipado, mas aplicável também a uma indústria, entendeu? Uhum. Eu tô vendo o desenho do cutter que você falou aqui. Você viu que ele tem um diâmetrozinho e ele tem um diâmetro maior. Exato. Se tivesse essa ferramenta, ela não criaria obstáculo para fazer uma usinagem direta, né? Sem precisar soldar nem nada. Isso. Eu passaria essa parte aqui no meio e ia desbastando. Até onde eu queria. Mas eu acho que por padrão, eu acho que você não consegue. Ela até tem essa parte com diâmetro menor aqui, mas a hora que você pega lá na garra da fresa, a maior parte desse diâmetro menor fica para dentro, né? Você tem pouca extensão de ferramenta para fora. Então eu acredito que vai ser complicado de você ter uma ferramenta dessas assim. A menos que tenha para colocar ela. Ou se o caso haja, não sei se existe agora um extensor para ferramenta de fresa, aí já não sei. Porque quando você tem a ferramenta muito longa, essa ferramenta, ela por ser flexível, ela pode ter uns efeitos diferentes de vibração. Você pode ter muito efeito giroscópico na ponta da ferramenta. E aí, a usinagem dessa você não controla, mas nem... não sei se você já tentou usar serra-copo sem aquela broca no meio? Não. Um dia que você não tiver nada pra fazer e tiver uma serra-copo com a broca quebrada, tenta furar uma madeira com a serra-copo sem a broca. Você vai ver o que eu tô falando. O negócio simplesmente não para.
Ela começa a girar, ela pega um ponto de apoio ali, começa a girar e você não fura nada. Impossível furar. Entendi. Já fiz isso. Deixa eu... Só uma pergunta por curiosidade. Uhum. Você conhece tipo, por nome as pessoas de automação? As pessoas, você diz os professores? Não, os alunos. Os alunos? De controle de automação. Lembro de alguns. Você conhece o Felipe Yuji? Conheço. Conhece? Ele é meu melhor amigo. Ah, legal, cara. Aí ele tá fazendo CNC também, né? Aí eu falei, nossa, caramba. Eu achei que na verdade ia juntar as duas salas, né? Por isso que eu não achei que ia ser algo separado, achei que ia ser tipo duas salas, achei que ia ser uma sala só. Entendi. Eu acho que eles só não juntaram porque essa matéria, ela a princípio ela teria que ter laboratório, né? Então a gente teria que descer lá pro laboratório de CNC, aí com 2 turmas ia ficar muita gente. Entendi. Beleza, professor. Sim, muito obrigado, viu, pela assessoria. Imagina, que isso. Mas é isso, professor. Que você tenha uma ótima noite, um ótimo descanso. E se cuida, viu, professor? Pra vocês também. Boa noite, bom descanso. Se cuidem e vamos ver. Vamos ver se semestre que vem a gente já começa com aula presencial aí, que vai ser mais bacana. Então, vamos ver. A previsão, assim, pelo menos até das vacinas é outubro, até o final de outubro. Né? Então, assim, é possível que a gente até tenha metade de um semestre AD e volte pro presencial e ainda muito restrito no semestre que vem. Eu imagino que sim. Eu tô ouvindo umas discussões lá do pessoal lá da PUC lá, que o pessoal já tá na dúvida se o semestre que vem começa presencial ou não. E eu acredito que pelo andar da carruagem não vai começar, não. Então... Mas é isso, professor. Boa noite pra você, viu? Beleza, então. Boa noite. Bom descanso aí. E brigadão de novo por tudo, viu? Imagina. Ajudou bastante. Imagina, William. Que isso. Então tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.